Olá, meu nome é Gislaine do canal Gigi pelo Mundo, seja bem-vindo again. E no vídeo de hoje eu convidei a Charlene para contar aí um pouquinho da história dela, né? Então a gente fez um bate-papo bem interessante. Ela que já foi au pair nos Estados Unidos, na Bélgica e agora é au pair lá na Holanda. Então ela deu dicas maravilhosas e o papo foi bem interessante também. Se você quer saber mais sobre a Charlene, fica aí. Charlene, você tem quantos anos? Hoje você é au pair na onde? No Brasil você morava onde? Eu tenho 26 anos e eu sou de São José dos Campos, que fica no estado de São Paulo, e atualmente eu sou au pair aqui na Holanda. Nice, legal. Eu sempre pergunto, né, para todo mundo que grava esse bate-papo comigo, porque eu sou bem curiosa, né? Como assim você descobriu o programa, né? Como que foi seu primeiro contato? Você lembra? Sim, na verdade, eu descobri o programa, eu estava terminando o ensino médio e tinha uma amiga minha que tinha primas que tinham feito o intercâmbio de au pair. Então foi aí que eu fiquei sabendo um pouquinho sobre o intercâmbio, através de uma amiga. Ah, legal. E ela já era au pair ou ela só sabia do programa? Não, Você não, lembra? ela só sabia do programa. Tinham primas dela, acho que tinha duas primas dela que tinha feito o programa de au pair, então ela acabou comentando um dia comigo, porque eu tinha muita vontade, né, de aprender inglês, de morar nos Estados Unidos, e um dia ela acabou comentando comigo sobre o intercâmbio de au pair. Ah, mas ela chegou a fazer o programa ou nem? Não, o engraçado foi que nós duas demos entrada no intercâmbio e eu Ah, acabei fazendo e ela ela não não? fez. Não, não. Gente. Acontece, eu já ouvi também outras histórias que foi a mesma coisa. Quem indicou não Quem fez, indicou? não deu continuidade. Sim, acabou que ela não fez. Eu acabei continuando aí o processo. Nossa, legal. E quando você descobriu, né, o programa, você já tinha todos os requisitos, como inglês, o primeiro você foi nos Estados Unidos, né? Você já tinha a carteira de motorista, como foi? Meu primeiro, né, intercâmbio foi nos Estados Unidos, né? Eu fiquei 2 anos lá como au pair. E não, depois que eu descobri o intercâmbio, eu demorei mais uns 2 anos para conseguir tudo que eu precisava. Eu tinha algumas experiências com crianças, mas eu tive que procurar, né? Tive que correr atrás de mais experiências para completar as 200. A minha habilitação eu também não tinha, então assim que eu dei entrada no programa, eu comecei a correr para tirar a habilitação. E em inglês era daquele jeito, né? Um inglês bem básico, só hello, how are you? E no começo foi. Eu não sabia muito falar inglês, não. Eu era bem básico, tava no Foi básico do básica. básico. Uhum, sim. Nossa, também legal para você mostrar, né, para outras meninas que não foi do dia para a noite, decidi ser au pair, amanhã já está lá na agência e você é au pair. Não, tem um processo, né? Sim. Tem como você se preparar, conseguir os requisitos e aplicar, né? É possível. Não, bem legal isso. E você já foi au pair aonde? Hoje você está na Holanda, né? Mas teve outros lugares. Sim, então eu fui au pair nos Estados Unidos por 2 anos. Depois eu fui para Bélgica, fiquei 1 ano na Bélgica como au pair e atualmente estou aqui na Holanda. Tem 2 meses, tem quase 2 meses. Eu já estou Uau, no mestrado. mestrado em au pair. É que nem a Daisy, né? A Daisy Isso, que também. nem a vez, estou no mestrado aí de au pair. Ah, bem legal. E quantas crianças você cuidou lá nos Estados Unidos? Nos Você Estados lembra? Unidos eu cuidava de duas crianças, um menino e uma menina. Quando eu cheguei, ele tinha completado 7 anos e a menina tinha 10 anos. Nossa, Na legal. Bélgica, na Bélgica eram 4 crianças, mas eu não cuidava das mais velhas, porque as mais velhas tinham 13, 14, então elas faziam tudo sozinha. O meu trabalho mesmo era com os meninos de 7 anos, eles são gêmeos, então quando eu Aham. cheguei eles tinham feito 7 anos. Ah, então praticamente era dois, né? Sim, E dois. aí, Aqui e na... na Holanda, eu cuido de 3 crianças, uma menina de 3, um menino de 6 e uma menina de 7. Uau, Então, são foi 3 crianças. aumentando. Foi só Foi legal. aumentando. Foi aumentando. E legal que sua primeira experiência foi com crianças maiores, né? Tipo, eles Sim, já falavam, deu para você melhorar seu inglês. Legal, né? sim, eu acho que
na verdade, todas as minhas experiências com criança, eu sempre tive mais experiência com crianças maiores. Então, Ah, quando eu me inscrevi para o au pair nos Estados Unidos, eu realmente procurei famílias com crianças maiores. E daí também, claro, né, que ajudou bastante no inglês, por eles já saberem falar, então ajudou bastante. é uma pergunta que a gente nem tinha combinado, mas você tem alguma listinha assim que você faz de prioridades? Ó, eu aceito a família que tem criança de certa idade. Tem alguns requisitos aí que você coloca também para host family? Sim, sim. Na verdade, como, né, três famílias já, né, mas no meu primeiro ano de au pair, eu tinha isso comigo, que eu queria não trabalhar final de semana, que era muito importante para mim. Crianças maiores, claro, porque mesmo eu tendo experiências com crianças menores, eu prefiro cuidar de crianças maiores. Eu também tinha o requisito de ter um carro só para mim, que eu acho importante, que muitas au pairs vão para casa com família, né? Au pair nos Estados Unidos com família que divide carro e daí acaba tendo um probleminha mais para frente. Então eu também tinha esse requisito, ter um carro só para au pair e eu acho que era isso. Final de semana off, crianças maiores, o carro para au pair. Uhum. Acho que Eu era acho esses requisitos. importante, né? A gente ter aí uns requisitos. Eu acho importante ter uma listinha, né? Fazer alguma Uhum. listinha, Sim. porque você vai ficar 1 ano ou 2 anos com essa família. Então, se você Uhum. não estiver confortável, né? Como que vai aguentar, né? Sim, Ficar tanto tempo com eles. Eu Então, recomendo sempre, desculpa, eu recomendo sempre para todas as au pairs, antes de procurar a família, faça sempre a listinha de tudo que você quer. Porque, igual você falou, depois que você for para a casa dos filhos, vai ficar de 1 a 2 anos. Então, vai ter coisas que vão te incomodar. Então, por isso que eu acho importante, sim, fazer toda a listinha do que você quer, né? Né, quais são os benefícios para você ter um ano bom, que é importante, né? eu também eu concordo, porque tem que ter, né, esses Uhum. requisitos. Você também é prioridade, né? Não é só eles. Sim, não é só. Eu cheguei a essa conclusão, que não é só a família, é a gente também, porque a gente sai do nosso país e vai para um lugar que a gente não conhece, né? É uma língua diferente, então é importante a gente também estar bem, né, no intercâmbio, ter um ano bom. Eu também acho que é importante. Aproveitando, né, como que é a sua relação aí com as host families, tanto a que você já passou e quanto a que você está hoje? Assim, a relação é boa, já teve perrengue, conta Sim. um pouquinho. Eu acho que para mim o que foi mais difícil foi a primeira família, porque, claro, né, foi minha primeira experiência como au pair e eu não sabia falar inglês muito bem. Então, no começo foi muito difícil para mim, porque eu e a host mom, a gente se desentendia muito, porque ela falava uma coisa, eu entendia outra e acabava fazendo alguma coisa errada, sabe? Então, eu sempre recomendo também para as au pairs, estuda inglês para não acontecer essas coisas, sabe? De ter problema por conta do inglês, pela falta de comunicação. Então, eu acho que esse foi um dos perrengues que eu mais tive, a comunicação, a falta de comunicação no meu primeiro ano de au pair. Foi bem complicado. Principalmente nos primeiros 6 meses, não consegui entender nada, então foi bem difícil. E também eu tinha uma das crianças também, ela era um pouco difícil, então ela às vezes queria falar alguma coisa para mim, eu não conseguia entender, então foi bem complicado. Por isso que eu sempre recomendo, estude inglês para poder fazer o intercâmbio. Eu sempre falo, né, que a comunicação no programa em si, né, é essencial. Sim. Você precisa ter uma ótima comunicação com a host family, com as crianças. E o inglês, né, se você não tem um bom inglês, vai ficar um pouquinho difícil, né, ter Sim, essa comunicação. Mas também não é impossível, né? Não, Mas o quanto melhor você se preparar, menos perrengue nesse caso você vai ter, né? sim, eu acho, é claro, que a gente vai para o intercâmbio para aprender inglês, né? Para Sim, sim. aperfeiçoar o inglês. Então, é claro, você não precisa ir fluente no inglês para fazer au pair, não precisa. Mas eu acho importante você conseguir pedir alguma coisa, sabe? Se você for para algum lugar, conseguir se virar sozinha, porque eu não conseguia. Então, eu não conseguia fazer nada nos primeiros meses, porque eu não conseguia me comunicar, não conseguia entender ninguém. Então, infelizmente, tem que pelo menos saber um pouquinho de inglês, eu recomendo. E como que você conseguiu, então, essa família, né, dos Estados Unidos, já que seu inglês era tão básico?
Como que foi a sua entrevista com eles, assim, Então, foi engraçado porque como meu irmão falava um pouquinho mais de inglês que eu, então ele ficou do meu lado ali tentando traduzir o que a host estava falando, e eu coloquei vários bilhetinhos, né, assim, no computador para poder tentar lembrar, e o meu primeiro Skype foi com ela. Com o meu host, quando eu comecei a conversar com ele, ele viu que eu não estava entendendo nada. Então, ele foi no Google e traduziu tudo. Ele colocou em português, e daí eu comecei a responder também pelo Google, e aí a gente conseguiu se entender. Então, foi bem complicado, porque eu não conseguia falar. É claro que eu sabia umas frases outras, mas eu não conseguia ter uma conversação com a família em inglês, não. Foi um perrengue aí para para poder vencer, né? Gente, e não é assim, apesar que a agência, né, você vai com mais meninas no dia do seu embarque, como que foi, né? Porque você não sabia nada, no treinamento. Sempre tem alguém que fala um pouquinho mais, né? Então, quando eu cheguei, tinha uma das meninas, ela falava um pouquinho mais de inglês, então aí ela ajudava as outras meninas, porque eu lembro que quando eu fui, né, no intercâmbio, a maioria também não conseguia falar direito, então daí tinha uma que sabia mais, e daí ela foi ajudando, foi um ajudando o outro. Foi um ajudando o outro. Foi um perrengue muito grande, mas valeu super a pena. Eu sou muito grata pelo intercâmbio, mas foi perrengue. O começo foi difícil. Porque às vezes, assim, tem gente que não tem tempo, né? Assim, de conseguir aperfeiçoar o inglês para poder entrar no programa, então acha que não vai conseguir por causa disso, né? É possível, mas você vai ter perrengues. É possível. Eu falo para as pessoas, se eu conseguir fazer o au pair, todo mundo consegue. Todo mundo consegue, porque foi difícil. Mas a gente tem tanta tecnologia, então tem o Google e tem outros aplicativos que você fala e já traduz simultâneo, então dá para a gente sobreviver. Mas é claro que, né, quanto mais você souber, menos perrengue você vai ter, né? Isso é verdade. Deixa eu perguntar a questão do racismo, né? No programa de au pair, você sentiu alguma coisa em relação a isso? Você tem algum caso, né? Algum perrengue aí? Perrengue não, mas alguma coisa que possa ter acontecido com você, de experiência? Você pode compartilhar com a gente? Sei lá, né? Se teve. Na verdade, quando eu fiz au pair, eu morava no Tennessee. Então, quando eu falei para algumas pessoas, olha, eu vou para o Tennessee, muita gente falou, ai meu Deus, você vai sofrer preconceito, porque o Tennessee é um estado que as pessoas são muito preconceituosas, e por incrível que pareça, eu nunca tive nenhum problema. Nunca tive, sempre fui muito bem tratada, não tive nenhum problema de racismo. A minha família, eles eram negros, né? A minha host family dos Estados Unidos, então é claro que não tive nenhum problema com eles por eles serem negros. Mas uma história engraçada é que quando eu estava nos Estados Unidos, eu comecei a namorar um americano e ele era branco. Então, a minha família, eles tinham, não um preconceito, mas eles não entendiam por que eu namorava um branco, uma pessoa branca. Sim, é engraçado, mas é verdade, é verdade. Eu lembro que quando a primeira vez que eu apresentei ele, porque os meus hosts queriam conhecer ele. Então, a primeira vez que eu apresentei para eles, eles ficaram tipo, mas onde que você arrumou esse rapaz? Por que você tá namorando? Eles tentavam ser muito educados, claro, mas eles ficaram bem surpresos, né? Tipo, ai, porque você, né, tem a pele tão escura e, né, tá namorando um menino tão branco. Então, são coisas assim que eu dou risada, mas que foi uma experiência que eu tive. Mas quanto à família dele, eu nunca tive nenhum problema. Eles me tratavam muito bem, os avós, eu nunca tive nenhum problema, graças a Deus, com questão de racismo. Nunca tive nenhum problema. Na Bélgica também não. Também nunca sofri. E aqui eu lembro que quando eu cheguei, os meus hosts falaram comigo, olha, Charlene, caso aconteça alguma coisa, né? As crianças falem alguma coisa que te ofenda, ou se você for em algum lugar, né, e te ofender, tipo, converse com a gente e tal. Mas eu realmente nunca tive nenhum problema aqui também. Então, quanto a racismo, não tive problema. Eu também na Europa eu nunca tive problema nenhum, assim, referente ao racismo, né? É que bastante menina pergunta, né? Que tem até medo, chega até ter medo de ir e sofrer alguma coisa, né? É porque é muito relativo, né? A gente mora o Brasil é um país muito preconceituoso. As pessoas falam, ai, não tem preconceito no Brasil. Para mim, o Brasil é um dos países mais preconceituosos.
né? Então, eu sempre falo também para todas as au pairs que me perguntam, nunca deixe de fazer intercâmbio por medo de sofrer racismo, porque isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Eu acho que o único lugar que eu senti um pouco diferente, que eu acho que... Eu senti que era um pouquinho de racismo, foi na França. Quando eu fui para a França, passei um dia lá e eu senti que, né, fui num lugar para comer, e eu senti que as pessoas estavam... que a moça estava sendo muito grossa comigo. Eu não sei se é porque eu não falava francês ou pela, né, pela cor. Eu não sei o que era, mas aí foi a única vez que eu senti aqui Eu na acho França. que é mais questão da língua do que da cor mesmo, Da cor, porque eu realmente não sei o que foi, mas é, eu fiquei nessa, né? Ou porque eu sou negra, ou por causa da cor. Ou por causa da língua, por não saber falar francês. Nossa, a França é complicado. Eu queria saber também, referente assim, como que você acha essas famílias, né? Nos Estados Unidos você utilizou uma agência, certo? Sim. Nos Estados Unidos eu fui pela agência CI Intercâmbios, que tinha na minha cidade, São José dos Campos, então foi por lá que eu encontrei a família, né? Eu fiquei online, depois de um tempo a família entrou em contato comigo e eu fechei o match com eles. Na Bélgica, eu entrei num grupo do Facebook. Um dia, né, olhando lá, eu vi um post da minha host falando que eu precisava de uma au pair para tal data. E daí eu conversei com ela e nós fizemos Skype e deu certo, nós acabamos fechando o match. Mas é claro que a gente tem que tomar muito cuidado com o Facebook, porque acontece, né, de ter pessoas que na verdade não são host famílias, né, fake news, mas eu consegui a minha host family na Bélgica pelo Facebook. E aqui na Holanda foi indicação da Daisy. Ah, que legal. Indicação, Ela foi a primeira família dela, daí ela me indicou, então eu vim como indicação, daí foi mais fácil, né? Ah, legal. Qual foi aí seu melhor dia e o pior dia, né? De ser aí uma au pair? Assim, todos os seus programas você fala, nossa, esse dia foi fabuloso. Esse daqui foi uma bosta. Qual? Eu acho que um dos melhores dias, é claro, são as viagens, né? Eu tinha o sonho de ir para os Estados Unidos, eu tinha o sonho de ir para Nova York, de ir para Miami. Então, eu acho que que esse foi um dos melhores momentos, de tipo, conseguir realizar sonhos, né? Eu tinha vontade de ir para algum lugar e ser, né? E conseguir chegar até lá, eu acho que são um dos momentos que mais me deixam felizes, né? Eu também tinha muita vontade para Washington DC, então teve muitos lugares que eu queria conhecer e que eu tive a oportunidade de conhecer. E mais uma coisa também que eu fiquei muito feliz foi que no final do meu intercâmbio eu consegui ver a diferença do meu inglês, de quando eu comecei e no final, né? Que eu já conseguia me comunicar e já conseguia falar, tal. Então, eu acho que essas são partes boas do meu intercâmbio que eu levo comigo. Partes ruins, é claro que não é fácil a gente morar com, né? Não é nossa família, a gente mora com nossos chefes, então tem sempre alguma coisa que infelizmente incomoda. A adaptação com as crianças nos primeiros meses, eu acho que são coisas que às vezes que foi um pouquinho difícil para mim, né? Que não foi tão ruim, mas eu considero mais difícil, mais adaptação, sabe? Os primeiros meses de adaptação foi um pouco difícil. Eu imagino. E você que já foi au pair em 3 países, você consegue aí definir a diferença entre eles? Assim, tem como pontuar? O melhor é esse, o outro não é tão bom assim. Você consegue pontuar isso? Sim, é porque a diferença entre fazer au pair nos Estados Unidos e fazer au pair na Europa é que na Europa você consegue viajar para vários países, né? Eu acho isso muito maravilhoso. Você poder dirigir 2 horas, poder pegar um trem de 1 hora e estar em outro país. Eu acho isso incrível. Então, eu acho que tem uma vantagem muito grande. Quando você faz au pair na Europa, você poder viajar para outros países. Mas nos Estados Unidos, você tem... O salário é um pouco maior, então você consegue fazer mais coisas do que na Europa. Você consegue... se programar para viajar para outros estados, você consegue comprar coisas. Eu acredito que você consegue fazer mais coisas do que quando você está na Europa, porque a Europa tem um salário menor, então você tem que aí manejar bastante do que você quer. Ou você viaja, ou você compra roupa, ou você, ou você faz alguma outra coisa. Então, você guarda dinheiro, por exemplo.
Então, eu acho que essa foi a vantagem nos Estados Unidos, que eu consegui fazer bastante coisa que aqui na Europa eu tive que dar uma segurada. Aham. Por receber mais também, né? Dá para se programar e ter, assim, sei lá, talvez uma qualidade melhor. Qualidade não, mas assim, para nós que é au pair, eu acredito sim, uma qualidade melhor, assim, de Sim, vida, sim. né? De até ir em restaurante e tal, porque no meu ano de au pair, confesso, dá para contar na mão. E às vezes que eu fui em restaurante, foi meu host que levou, né? Meu host, minha host, eu fui com a minha host family, mas por mim mesma eu preferia levar um lanche, né, na bolsa para poder economizar para conseguir viajar mais, né? Sim. Então eu tive essas escolhas mesmo. Sim, sim. Eu acho que é isso. Tem vantagens e desvantagens, mas os 2 intercâmbios, para mim, foram. Os 3 intercâmbios, quer dizer? Os 3 intercâmbios foram muito importantes para mim, mas realmente os Estados Unidos têm essa vantagem aí maior. Mas você trabalha mais nos Estados Unidos do que aqui na Europa. Tem essa diferença também. Tem isso também, né? Também referente à língua. Na Bélgica, né, a sua família falava inglês perfeitamente? Como que era assim, a comunicação? Sim, eles falavam inglês. Então, depois do meu primeiro ano de au pair nos Estados Unidos, já conseguia me comunicar bem. Então, quando eu vim para a Bélgica, eles falam inglês, tanto as crianças quanto os pais. Então, eu não tive nenhum problema quanto à língua. Mas na Bélgica, eles falam francês ou holandês. Mas os meus hosts o meu host era da Suíça e minha host era da Polônia. Então, né, Então, era língua um comum, mix, a família. Mas todo mundo conseguia falar inglês. né? Ah, legal. Então, não tive nenhum problema na Bélgica. E você chegou um intercâmbio no outro, ou você chegou aí para o Brasil, ficar um tempo lá? Sim, eu fiquei nos Estados Unidos os 2 anos. Aí, quando acabou meu ano de au pair, eu fui para o Brasil, fiquei 1 ano. Deu 1 ano e 1 mês, eu fui para a Bélgica. E assim que acabou meu au pair na Bélgica, passou 2 dias, eu vim para a Holanda. Então, foi bem. Eu só tive esse tempinho de pausa quando eu saí dos Estados Unidos, que daí eu fiquei 1 ano no Brasil. Sim. Se você puder dar algum recado, né, para futuras au pairs, menina que querem, né, fazer o programa, o que você falaria? Eu super recomendo o intercâmbio de au pair. Eu acho que mudou minha vida, sabe? Se eu não tivesse descobrido, eu nem sei como que eu estaria hoje, mas não é fácil. Eu sempre falo para todo mundo, não é fácil, não é um conto de fadas, porque a gente posta tanta coisa bonita no Instagram, mas só que tem a parte que a gente trabalha, tem que cuidar de crianças, então não é um intercâmbio simples. Mas vale muito a pena, porque você faz tantas amizades boas, você viaja bastante, você consegue, né, juntar o seu dinheiro, ou você consegue se preparar, sabe, para aquilo para o que você quer fazer, né? Você consegue se planejar. Então, eu super recomendo o intercâmbio de au pair, eu acho que vale muito a pena para você se descobrir. Só venham, super recomendo. Eu acho que só vivendo também para saber, né, como que Sim. mas vão, né, daquele jeito, não é, não Não é é só conto de fadas. festa, Não é não só é festa, conto de tem, fadas. tem Sim, a vai parte de ter trabalho. emoção, sim, vai chorar aí umas 2, 3 vezes por semana ou todo dia, né? Sim, infelizmente, eu, graças a Deus, nesses 3 anos de au pair, eu não tive nenhum problema assim, nossa, que ano horrível. Sempre, né, foram todos muito bons, mas é claro que sempre tem alguma coisa que a gente vai passar, né, por um probleminha ou outro. Mas valeu tudo a pena, valeu super a pena. Que bom, que bom. Obrigada, Charlene, pela conversa. Que Deus te agradeço. abençoe. Eu vou deixar também aqui o Instagram, né, da Charlene, para quem quiser, tá liberado, né? Para quem quiser ir lá, te seguir, te perguntar mais coisas, né? Sim. Você aí que tem tanta experiência, vai Sim, estou poder no mestrado de au compartilhar. pair, então podem lá me mandar mensagem, perguntar, que vai ser um prazer responder. Ah, beleza, então. Então é isso, brigadão. Sensacional, né? Realmente ela tem muita história para contar, né? Ela tem aí 4 anos, né? Ela tá agora no quarto ano de au pair, então é bastante tempo, né? Vivendo aí com host family. Caso você tenha alguma pergunta, entre em contato com ela lá no Instagram dela. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O Instagram dela. Qualquer coisa também eu tô disponível nos comentários ou no meu Instagram. É só mandar um direct que a gente tá lá respondendo, tá bom?
E a gente se vê aí a semana que vem, beleza? See you, bye bye!